Bom dia, pessoal, tudo bem? Diego, o Von Notrand, estamos aqui para mais um episódio do Backstage do Criador, onde a gente vai conversar com criadores e também com o nosso público pet, mostrando o quanto de valor existe por trás de uma criação responsável. Meu nome é Camila, eu tenho o Centro de Reprodução Canina. A gente atende o Diego e outros criadores, né? E fazemos toda essa parte, né? Tanto preparação, todo o manejo do canil, a preparação das mamães, né? A escolha das matrizes, a gente auxilia o Diego também. E todo esse percurso até que os bebês cheguem aos seus lares, né? Seus novos lares. E a gente vai mostrar um pouquinho aqui para vocês, um pouco dessa nossa realidade, né? Do por trás das câmeras. Doutora, vamos começar a explicar para o pessoal aqui a diferença de um macho reprodutor para um padreador confirmado, né? Quais são essas características e o que diferencia um animal para ser um reprodutor ou um animal que já é eleito como um padreador, um animal, né? Além das características genéticas que a gente acolhe, né, para esse padreador, tem outras funções também, outras coisas que a gente faz, desde exames andrológicos para a gente ver como esse macho reproduz. A gente fala muito de como ele imprime também essas características nas suas ninhadas, né? Pra gente fazer essas escolhas, né? Tanto e também todos os exames, né? Todos os exames de saúde, pra ver se tá tudo ok, esses exames radiológicos, né? Pra gente ver se não tem problema de displasia, enfim. Na realidade, gente, quando ela fala da impressão, a gente tá falando da qualidade genótipo, né? O genótipo, que ele passa essas características genéticas, mas também que ele consiga imprimir de maneira visual, né? As que características, ele é, né? né? Como se ele conseguisse imprimir o nosso isso é o padrão que a gente escolhe, que a gente determina pra gente continuar a permanecer na raça, né? Exatamente. E aí, pra gente ter mais critérios para fazer essa escolha, na realidade a gente tem a Bíblia ali, né? Que é o padrão da raça. Isso daí tem que ser estudado por todo criador, independente da raça que escolha. Criado. Não são todos, né, que fazem isso. Muitos não seguem, né, os padrões que a gente fala. A criação em si, criar um animal é você escolher a raça e seguir esses padrões, né? Pra gente ter essa permanência, né? Porque senão aí se perde, né, Diego, no meio do caminho, e a gente acaba se deparando aí com não os criadores, né? Daí a gente entra em outro caminho, né? Em outra profissão. Em outra profissão. Outro business. Então, e aí, gente, a gente tem, na realidade, a criação como uma preservação das raças que a gente cria. Cada raça tem essa função. Uma tipicidade, né? Então, por exemplo, aqui a gente cria os amistaphs e cria os bullies. A gente não pode esperar que em cruzamentos de amistaphs, né, a gente tenham cães que sejam muito fortes. Porque aí, na realidade, eles vão deixar de ser amistaphs. Mesmo se a gente cruzar entre amistaphs, né, tem indivíduos que vão sair mais baixos, mais parrudinhos, né? Inclusive foi assim que foi nascendo o bully, né? Então, assim, é muito importante a gente conseguir manter a tipicidade da raça, tá? E esse trabalho é um trabalho de formiguinha, né, doutora? Sim. É um trabalho que não é dessa ninhada para ninhada do ano seguinte. É trabalho de anos, né? Alguns criadores estão aí há 10 anos para qualificar certinho uma raça. Exato. A gente tem cruzamentos aqui que a gente tá, por exemplo, até da Beatriz com o touro, que a gente fez inseminação lá, é uma cria que a gente tá esperando para selecionar algumas fêmeas para preparar pro Dom Roquito, que é o macho que você vai conhecer daqui a pouco, inclusive. Então, assim, gente, quando a gente fala de padrão da raça, etc., a gente tem uma série de características ali a ser seguidas. Cara, é movimentação, né, doutora? Movimentação, respiração, o ângulo do animal, né? Tudo isso é um conjunto, né? A gente fala que é um conjunto da obra que vai dar o bom fruto que a gente espera. Exato. E na realidade, o padrão da raça, na minha concepção, ele existe para trazer saúde para o animal, para gerar o bem-estar do animal também, né? Sim, então... a gente quer animais que tenham uma boa vida, uma longevidade também, né? Exato. Não só padrão, né? Mas é um ser vivo, né? É um animal. Exato. Então a gente tem que seguir essa qualidade também. Exato. Por isso que é importante, né? Por mais que a gente atue hoje de maneira predominante no mercado pet, a gente entrega esses animais para pessoas que são famílias, que não são entusiastas muitas vezes da raça, são pessoas que estão tendo o primeiro contato da raça com a gente, né? Mas é importantíssimo a gente entregar esses exemplares que estão dentro do padrão, porque a família vai ter um animal que dificilmente vai dar algum tipo de problema
de uma displasia ou qualquer outro problema que pode ser relacionado por uma genética de ordem genética muito bem selecionada, enfim. E aí, gente, ainda só pra gente fechar essa questão da seleção, né, da matriz do padreador, muitas vezes a gente escolhe um macho, né, ou até mesmo a fêmea, pra gente corrigir as características um do outro, como se eles forem se complementar. E aí, no caso, voltando pro bom padreador é aquele cão que consegue, né, realmente imprimir essas características nas suas... e fazer as corretivas que a gente espera, né? Exato. E, inclusive, até mencionando, né, o touro, quantas inseminações você já fez? Nossa! Né? Ó, o touro em 2019, o Paulo que me corrija, eu acho que foi cerca de 40, se eu não me engano, a gente parou de contar em 42 inseminações. 42 inseminações. Bem usado. De 2018 a 2019. Caramba. E depois, né? Eu acho que a gente já perdeu a conta de quantos filhotes a gente tem dele. Vou mandar um oi aí pro Paulo, né, meu? Grande amigo, parceiro de criação. Parceiro nosso. Obrigado também, Paulo, por nos apresentar. O famoso Orlandinho. Então, e aí o touro, né? Quanto que esse cão ele foi colocado à prova em relação, né, a diversos tipos de fenótipos de cadela, até que ele fosse reconhecido aqui no Brasil como um bom padreador, né? E o touro, a gente estudou tudo do touro, né? Sim. A gente estudou toda a característica dele genética, toda a parte de movimentação do touro, de respiração, toda a característica dele também pessoal, assim, né? É um cão extremamente dócil, que é o que a gente espera da raça, né? Brinca com criança, ele tá em todos os ambientes, ele fica muito tranquilo, não é um cão agitado, é um cão correto, extremamente correto. E também imprime muito bem as características dele, que a gente gosta muito. A gente já vi vários cães dele, já acabei fazendo a parte reprodutiva de várias filhas do touro. E assim, a impressão de tudo que a gente espera tá ali. Sim. Passa 100%, muito volume, passa muito osso, muito né? volume, tudo que a gente gosta, né? Sim. Não é um cão muito baixo, é um cão razoável, respiração boa, movimentação boa, então é tudo que a gente espera tá ali. Só que a gente também fez muito trabalho, eu e o Paulo, nele, né? Além de ser um cão 10, né? A gente tá sempre de olho, fazendo espermogramas, fazendo exames pra ver se tá tudo, mas assim, é um cão que nunca nos deu trabalho. A parte de saúde do touro também é uma parte muito forte. É um touro. Legal. É um touro. Bom, gente, então, ó, a gente nem começou ainda o bate-papo, mas para vocês entenderem como que funciona, né, a seleção de um macho, de uma fêmea, e o porquê, né, que um cão ele é considerado um padreador ou apenas um reprodutor. Não significa que todo padreador, na realidade, ele começa, né, a carreira dele ali como um reprodutor. Sim. E aí depois, né, que foi confirmado e foi comprovado com ele sendo colocado à prova, colocando com diversos tipos, né, e fenótipos de cadelas, aí a gente passa ter uma noção, né? E aí é aquela coisa, que nem a doutora falou, é um trabalho de anos, né? Pô, pra você atestar que o cachorro é um bom padreador, é um animal, um American Bully, doutora, quanto tempo demora geralmente pra ele atingir a maturidade dele, pra ele ser considerado um cão adulto, que já terminou de desenvolver? O desenvolvimento deles, a gente sempre prioriza 1 ano 5, 1 ano 7 meses pro desenvolvimento. Mesmo assim, a gente não tem o desenvolvimento muscular e ósseo ainda 100% completo. A gente espera mais ou menos uns 2 anos. Mas os exames, todo esse trabalho, a gente começa a partir dos 11 meses. Legal. A gente já começa a trabalhar. Legal. O touro hoje, falando do touro, hoje a gente já tem sêmen do touro congelado, a gente já guardou a genética do touro. Então, esse trabalho também a gente gosta muito de fazer, principalmente nos cães mais jovens, né? Não, isso é espetacular. Porque isso a gente tem que... O que é bom a gente tem que guardar. Sim. E deve ter muita gente, né? Acho que a grande maioria das pessoas não sabe, né, que existe essa possibilidade. Sim, né? Muitas pessoas procuram a gente quando os cães já estão muito velhos, 7 anos, 8 anos, então a gente não vai ter a qualidade que a gente espera na coleta e na conservação desse sêmen, como se fosse um cão de 3 anos, né, 4 anos. Então a gente sempre está instruindo também os proprietários, né, dos canis a estar selecionando esses cães e já guardando essa genética, a gente fazendo esse trabalho e já guardando essa genética. Legal. Aproveitando o gancho da doutora aqui sobre a questão do congelamento de esperma, explica um pouquinho pra gente como que funciona esse processo, qual é a quantia, né, que precisa ser
coletado e guardado, e quantas vezes, né, um criador ele pode esperar que aquilo lá possa ser descongelado, congelado? Isso a gente fala muito, Diego, que é muito da avaliação de cada cão, isso é muito particular. A gente não consegue falar quantos, às vezes o proprietário fala, Camila, quanto eu vou conseguir inseminar com esse cão, com esse ejaculado? Tudo isso vai de um exame andrológico, a gente faz toda a qualificação desse sêmen, vê o que serve, o que não serve, faz o processo de congelamento, a gente sempre tem uma porção que a gente já faz o descongelamento para apresentar para o cliente, pra gente ver, porque às vezes o cão tem um excelente sêmen, mas o sêmen dele na hora de descongelar não fica lá 100% como a gente aguarda, espera, né? Então tudo isso é avaliado. A partir dessa avaliação a gente faz o congelamento, faz todo o processo de congelamento que dura aí um dia pra gente fazer. Hidrogênio? Nitrogênio, né? Tá? Tudo isso é feito e armazenado em um banco de sêmen. Hoje a gente tem no centro de reprodução um banco de sêmen que eu fui presenteada o ano passado com ele, da doutora Maria Logioso. Que legal. E que foi minha professora e que eu tenho minha amiga hoje, minha sócia em congelamento. A gente tem um banco de sêmen e esse sêmen, a partir do momento que a gente tem um cuidado com ele e tem todos os abastecimentos mensais que a gente faz, ele dura, Diego. Eu falo, seu filho vai usar. Então, a partir do momento que bem conservado, você não tem prazo para utilizar aquilo. Tá? Você pode querer utilizar aquele sêmen dali 10 anos. Tem sêmen de Bernese, tem vários sêmens de vários criadores lá na clínica com a gente. E essa utilização a gente não tem prazo para isso. Legal. A partir do momento que ele seja bem feito, um processo bem executado, tá garantido. Também. Isso, a gente faz uma preparação desse sêmen, faz toda a avaliação dele espermática para ver a qualidade e a quantidade. Daí tem todo um processo de diluição com meios específicos, com criopreservadores específicos, pra gente envasar esse sêmen e guardar esse sêmen. Muito legal. É bem bacana, é um processo que eu sou apaixonado. O que tá faltando, na realidade, acontecer pro mundo canino é o congelamento de embrião, né? Que isso é uma coisa que tá ansioso. Porque esse processo que a gente faz aqui, fora do país, é assim, né? Sim, você sabe que é muito usado. A inseminação da fêmea, na verdade, não é uma inseminação comum, né? Ela tem que ser intrauterina. A gente hoje trabalha com cirúrgica e com um equipamento alemão, que é o TORS, que a gente utiliza para endoscopia, como endoscópio. São duas técnicas diferentes. Um sêmen fresco e um sêmen congelado. Isso. Um sêmen fresco e um sêmen resfriado, a gente consegue utilizar a técnica de inseminação intravaginal. Um sêmen congelado, ele tem que ser feito a intrauterina, tá? Por conta da viabilidade, né? Então a gente tem que depositar ele já lá dentro mesmo. Então não tem como. E isso funciona também para, aproveitando o norte do sêmen aqui, sobre a coleta e envio também de sêmen para envio doméstico e também envio internacional, né? Para envio internacional, Diego, a gente tem ainda algumas barreiras, tanto para enviar quanto para receber. Infelizmente, né? Sêmen equino é muito mais prático, muito mais fácil. O sêmen canino, o material biológico canino ainda está um pouco difícil. Né? Mas a gente tem ainda uns meios que a gente consegue. O mais fácil, na realidade, pro brasileiro que quer pegar uma cobertura de fora, ainda é levar a cadela. Sim, levar a cadela e fazer. É isso que eu indico, trazer de volta. O resfriado a gente consegue mandar pro Brasil todo, né? Hoje a gente tem a gente fala, é bem bacana, eu gosto de falar bastante isso para todo mundo e para você também, eu falo. A gente tem uma rede, né, de veterinários que a gente conhece, que trabalham com reprodução, então eu consigo assistir o Diego em Santa Catarina, no Recife. Então eu tenho uma rede de pessoas que trabalham da mesma forma que eu sei que podem receber o sêmen do Diego lá, vão trabalhar de forma correta, porque também manter a qualidade, e vai manter a qualidade, porque isso é bastante importante. Às vezes a gente manda sêmen, eu sempre falo quem vai receber esse sêmen, como vai ser feito, né? Porque às vezes a pessoa que vai mexer, vai manipular esse sêmen não sabe fazer isso, né? Ou não tem tanta destreza para isso, mesmo sendo veterinário. Então a gente procura fazer isso. Tem muita coisa dentro da veterinária, né? São segmentos completamente diferentes. Completamente diferentes. Eu falo que as especialidades, eu trabalho com reprodução, né? Que você sabe, obstetrícia e neonatologia. A gente ajuda muitos amigos, muitos colegas de profissão, porque fica fora, né? Eu brinco que cada um no seu quadrado mesmo, porque ali o bicho pega. Sim. Né? Tem que saber mexer. Bom,
Bom, vamos falar um pouquinho sobre a cadela. A gente escolheu o macho, escolheu a fêmea. Como que a gente tem que preparar essa fêmea? Quais são os cuidados específicos? Quanto tempo antes, né, a gente precisa começar a preparar? Quer dizer, a gente sempre precisa trabalhar sempre. Sempre, né? Mas assim, eu digo um preparo... A gente fala que os cuidados básicos da fêmea vêm desde antes, né? A vermifugação, a vacinação, os exames periódicos, né? Antes dela se formar em uma matriz, né? Se formando uma matriz, antes de se formar uma matriz, a gente sempre obedece à parte fisiológica da cadela. Que não adianta chegar, eu vou cruzar no primeiro cio, não aceito isso, não quero isso, porque isso prejudica o meu trabalho e prejudica o seu trabalho. Então a gente sempre obedece às características fisiológicas da cadela também. Porque isso é muito importante, né? As pessoas acham que, eu quero ganhar tempo, mas você perde tempo. E, gente, falando, até pegando o gancho da doutora, a nossa experiência aqui, né? Nós já tivemos cadelas não, né? Mas uma ou outra ali que acabou cruzando de maneira acidental no segundo cio, por exemplo, né? Ela não é uma cadela tão neném assim, mas é uma bebezona, é uma adolescente. E deu tudo certo, graças a Deus, por sorte, né? Durante a gestação, no parto, tudo mais, mas a dificuldade que a gente teve ela enquanto mãe, né? Porque a cadela ainda ela é uma... Tá imatura, criança, né? Tá imatura, então assim, realmente, às vezes, o criador ele tem um pouco de pressa, só que acaba comendo bola, porque vai ter o dobro do trabalho ali para manejar aqueles filhotes. O dobro de trabalho. Às vezes tem muita gente que chega para mim e fala assim, eu não quero mais essa cadela como matriz, porque ela me dá pouco filhote. Me dá pouco filhote. A gente, não falando da parte, né? Me deu um filhote só, 2 filhotes só, doutora, mas daí a gente começa a estudar, porque a função nossa de reprodução não é só reproduzir. A gente tem que trabalhar, eu sempre trabalho, como eu falo para você, para eu ter um histórico daquele animal, porque eu trabalho com problema reprodutivo também. Então eu preciso ter sempre os ganchos para eu pesquisar o que está acontecendo. E às vezes eu falo para a pessoa, que cio que foi cruzado? Foi no segundo cio ou foi no primeiro cio. Segundo cio eu não vou falar para você que às vezes a gente não tem que obedecer essa ordem e não cruzar no terceiro cio, mas sim no segundo. Mas tudo isso tem uma preparação maluca por trás, né? A gente faz exame de ultrassonografia pra gente ver como tá o útero, o ovário dessa cadela, se não tem cisto ovariano. A gente faz todo um trabalho, de exames de brucelose, para ver se essa cadela, porque às vezes as cadelas também vêm de fora. A gente faz todo um trabalho aí, porque isso pode ser transmitido, passado para os bebês. Mesmo uma leishmaniose que pode ser Sim, uma leixe, que hoje em dia tá tão disseminada, né? Sim. Aí você vai colocar um macho para uma monta natural e o cachorro acaba se contaminando também, né? Sim. Isso acontece bastante. Então a gente tem que fazer todo esse trabalho antes. Né? A preparação da cadela para ver se ela pode fazer isso, se ela pode receber. É como a gente fala que é como, Diego, um ser humano hoje. Exato, sim. Né? As pessoas não têm ideia do que a gente trabalha por trás. Sim. Toda a preparação que a gente tem na mulher, a gente tem na cadela também. Sim. Toda a parte de suplementação, para ela ter uma boa lactação, para ela não se desgastar tanto pós-parto. A partir daí, a gente vê se essa cadela está preparada para reprodução ou não. Daí a gente começa o trabalho de inseminação. Então, na realidade, é um trabalho em parceria com o criador, né? O criador precisa também fazer a parte dele. Precisa fazer a parte dele, ser sincero com a gente, obedecer tudo que a gente fala. Ao mesmo tempo, a gente ouve muito, eu ouço muito vocês, porque eu falo que a prática é muito diferente, né, da parte técnica. Então, tem coisas que funcionam para o Diego, que não vai funcionar para outro criador, que funciona na estrutura dele aqui, que não funciona na de outro. Toda a parte sanitária também é feita, que isso é muito importante, né, que previne muitas coisas. Então, tudo isso é um trabalho em conjunto. E aí a gente fez a inseminação na fêmea. Quais são os próximos passos em relação ao acompanhamento, decisão? Eu acho que é bacana a gente falar um pouquinho sobre a decisão de escolha de um parto assistido para uma cesárea. Como que isso se dá, doutora? Isso se dá, Diego, hoje eu penso muito quando as pessoas me perguntam também em questão de parto, que isso é uma questão, para mim hoje não é complicada, mas eu trabalho com outros veterinários que às vezes assistem essa pessoa e vêm me procurar só para a parte reprodutiva. Então a gente tem que
pesquisar e trabalhar muito em relação a isso. Eu sempre busco, inseminou a cadela, a gente faz a parte de inseminação, a gente tem todos esses cuidados pós-inseminação, lá você vê, mesmo tem outros lugares também que eu vou até, que é feita a inseminação no local, no canil, a gente procura seguir os mesmos padrões de higienização, esterilização, ambiente climatizado, tudo certo para que não corra risco essa cadela, porque muitos casos acontecem pra gente da famosa piometra, que ninguém sabe de onde veio. Esse e é o a gente dos criadores, na verdade, né? E pode acontecer também com as pessoas que... Sim, que seguem tudo não certinho. Não só os criadores, né? Ah, sim. Isso sim. Isso é uma... E na maioria das vezes é silencioso, né? Você só vai descobrir depois. Às vezes acham que tá prenha e a gente vai fazer ultrassom, não é prenheza, é uma piometra. Sim. E a gente faz todo esse caminho. Muitas vezes a piometra pode ser ocasionada também por uma inseminação mal feita. Sim, sim. Por isso que a gente fala de tudo esterilizado, tudo muito certinho. A gente insemina essa cadela, a gente faz todo um protocolo atrás dele, né, que a gente passa sempre, um protocolo atrás para que essa cadela, a gente minimize o máximo possível qualquer intercorrência e a gente vai acompanhando. Com 30 dias a gente geralmente já faz a primeira ultrassonografia, que a gente faz a confirmação de gestação para ver se está tudo bem, se esse útero tá ok, quantas vesículas tem pra gente. Muitos criadores não fazem essa primeira ultrassonografia e eu falo muito, né, Diego, que eu priorizo muito esse primeiro ultrassom pra gente entender o final dessa gestação, porque às vezes é esse ultrassom que vai mandar pra gente tudo, né, do decorrer dessa gestação, que às vezes fala, mas tava com uma barriga enorme, mas chegou no final só tinha 2 bebês. Tem reabsorção uterina, tem várias coisas, tem cadela que não emprenha, depois a gente vai achar esse problema em ultrassom. Doutora, tem alguns criadores que podem até falar, né, a vida de um criador é muito corrida. Sim. Mas, assim, existem profissionais que vão até a criação, fazem em loco, né, Hoje eu trabalho com 2 equipes de profissionais de ultrassonografia, que são especializados em reprodução. Uma equipe é mais na clínica, a outra vai na clínica, mas também tem maior disponibilidade para mim para atingir os canis. Então a gente consegue trabalhar assim 100%. Legal. E aí feito então o ultrassom com 30 dias, depois é aguardar... Daí a gente vai aguardando e vai acompanhando clinicamente essa cadela. Tanto eu como o proprietário do canil. Eu falo que quando faz a inseminação eu não desgrudo de vocês, né? Sim. Eu fico sempre perguntando como tá, a gente tem que ter um caminho aí. Até chegar mais ou menos ali nos seus 58 dias de gestação. A partir daí, a gente já começa com uma segunda bateria de exames de ultrassonografia até a gente concluir ou o parto natural, que vai depender também muito de um histórico dessa cadela pra mim. A raça também. A raça, né? Padrão. Às vezes a gente quer acertar... Quem são os indivíduos que foram cruzados ali pra gente... Quando o macho é maior também, né, doutor? É muito difícil. Difícil nascer natural. Em Bullies a gente sabe que é muito difícil a gente conseguir ter eu falo que a audácia de pastor de parto normal, né? Que assim, gente, pra vocês entenderem, o Bully, ele é meio um alienígena, assim, né? Quando uma profissional de ultrassom, ela precisa entender um pouco da raça, porque senão, quando vai fazer os cálculos ali pra falar quantos dias tava... Tá com 68 dias. O cachorro tá com 50, vai falar que tá com... Porque o tamanho, né, a medição é feita pelo tamanho das medidas, né? O biômetro biparietal, que a gente fala, que é o tamanho do crânio, né? Sim. E a gente sempre faz uma contagem ali, que é uma tabela que eles seguem normalmente. Pra você ter noção, a gente chegou a fazer em 4 anos, que é essa equipe que eu trabalho, e a gente avalia Bully, que a gente já quebrou muita cabeça. Sim. Não vou falar que não, porque a gente quebra muita cabeça. São casos, eu falo que nunca é um caso igual ao outro. O do touro e do Dutch, então, por exemplo, acabou, né? Não, até a gente chegar a fazer um ajuste de tabela pra gente conseguir compreender. É claro que a gente faz também, nesse ajuste de tabela, a gente não segue somente o ultrassom, que ele tem um erro aí, uma variância de 2 a 3 dias. Pra mais ou pra menos. Pra mais ou pra menos. Então a gente sempre segue os períodos de inseminação, os períodos de ovulação. Hoje a gente trabalha com progesterona, que isso é muito importante falar. Eu trabalho com progesterona hoje, a gente tem equipamento na clínica, em 15 minutos esse exame tá pronto na mão da gente, que isso é muito importante pra gente saber também o fator de ovulação. A gente não faz muito no escuro, né? Só obedecendo os prazos da cadela. Então isso também a gente consegue casar muito na hora da ultrassonografia. E nesse final de ultrassom que você veio me falado sobre parto normal ou cesárea, aí a gente vai ver o tamanho desses crânios, o tamanho de dilatação que essa cadela já tem. Histórico da cadela também. Histórico da cadela.
dela, não só dela, como foi o parto dela. E também, até, muitas vezes, até o histórico da mãe. Sim, não, da mãe da cadela. Isso. Que a gente eu sempre falo nas escolhas das matrizes que a gente acabou passando, eu sempre peço pro proprietário dar uma olhada. Quantos bebês vieram, como foi esse parto dessa mãe. Se foi uma boa mãe. Se foi uma boa mãe, que as características genéticas passam muito. Fantástico, gente. Isso acontece mesmo. Sim. Geralmente, boas mães vão ter filhas que são boas mães e mães ruins vão ter filhas que são mães ruins. Não é uma regra, mas a gente obedece muito isso. Mas assim, eu acho que tem mais probabilidade de acontecer do que de não acontecer essa regra, né? E daí a gente chega nesse período, né? Nesse período que eu sempre peço para o pessoal começar a avaliar lá junto comigo. Muitos sabem, o Diego deixa as cadelas comigo. As cadelas gestantes ficam, tanto para reprodução como gestantes, ficam dentro da minha casa comigo, acompanhando 24 horas, para a gente ter todo esse caminho e não errar, né? A gente fala que um dia a mais e um dia a menos é muito prejudicial para eles. E a parte emocional da cadela também. Sim, conta muito. Ela não pode passar por isso, é que nem uma mãe. É uma princesa, é uma mãe. Não pode passar estresse, não pode nem pensar em querer brigar com outro cachorro. Né? É vida de princesa, assistindo televisão e com muito carinho, é isso aí. E daí a gente vai decidir, Diego, a partir do momento desses parâmetros de ultrassom, o histórico dessa cadela, a gente faz uma junção para saber se existe a possibilidade de um parto normal. Alguns clientes que optam, que às vezes falam para mim, doutora, mas não, eu não quero cesárea, porque assim, hoje em dia a cesárea é muito mistificada também. Fácil parto é uma coisa assim muito rápida, as cadelas saem andando, é tudo muito tranquilo, né? Antigamente falavam-se de cesárea, falava, nossa, a cachorra vai ficar destruída. Não, muito pelo contrário às vezes. Mas doutora, isso ressaltando até por experiências próprias nossas, né? Fazendo uma cesárea com um bom profissional. Sim. Um veterinário muitas vezes que faz milhares de castrações não necessariamente vai trabalha com reprodução. Um obstetra, um bom obstetra. São paradas completamente diferentes. São coisas distintas. Então, pessoal, falando sobre custos, falando sobre bons profissionais e profissionais medianos, profissionais ruins, né? Isso a gente tem em todas as profissões, todas as áreas. Todos os lugares. Todos os lugares. Não economize no profissional que você vai eleger para fazer a cesárea, o parto da sua fêmea. Não economize, porque na maioria das vezes, né? Às vezes você pode acabar dando sorte, mas na maioria das vezes o barato acaba saindo caro, tá? Então, porque tem todo um ponto aí, né, Diego? Sim. Não é só o procedimento, é o cuidado com o bebê nessa cesárea, é o cuidado com a mãe, né? Exatamente. Que não adianta você... Não é só fazer, né? Não é só fazer. Tem um acompanhamento depois, né? Por trás da... E no momento da cesariana também, o profissional tem que saber como funciona um parto, saber como funciona uma anestesia para filhotes, que tudo isso passa para os bebês, né? Como funciona a anestesia para determinadas raças. Eu acabei fazendo um curso de anestesia para isso, né? Porque para mim era um pouco difícil profissionais de anestesia onde eu tô. E eu acabei fazendo um curso de anestesia para eu conseguir me direcionar para determinadas raças, como os bullies, por exemplo. Os bracocefálicos têm uma característica diferente na hora da obstetrícia. Então eu acabei me especializando nessa parte para eu conseguir atender melhor meu cliente também. Até falando sobre a anestesia ela tem anestesia inalatória e tem anestesia tem a gente fala isso, que a gente fala da dissociativa, né? A gente hoje tem a dissociativa, tem inalatória, que a gente usa o Propofol. Hoje eu muito pouco uso ela. Hoje eu uso muito ativa, que é uma outra característica de anestesia que eu acho que comporta os bracos muito bem, leva os bebês muito melhor. Isso também acaba entrando na composição do custo, né? Sim. Hoje a gente usa ventilação e ativa, né? Mas tem várias coisas que a gente usa. Às vezes o cara ele vai no mais barato, aí vai usar a anestesia a mais barata, básica, e aí o cachorro vai nascer ali. Às vezes a gente escuta de minha cadela demorou
busco amanhã, doutora, porque a minha outra cadela, quando fez, voltou da anestesia no outro dia. Nossa. Não, sai daqui andando, sai daqui 2 horas depois do parto, você tá dando tchau pra mim e tá indo embora. Também não demoram pra chorar. Não demoram pra... Eu falo que hoje eu não consigo tirar foto, que o pessoal tira foto bonitinha, todo mundo... Então, assim, a característica da anestesia manda muito, né? Porque tá todo mundo já nasce chorando, já nasce como se estivesse em parto normal mesmo. Bonito é a zona mesmo. É a bagunça. A gente quer ver o nego chorando. Eu sempre brinco com a Laísa, às vezes a gente vê umas fotos assim, um monte de... Enfileirado e dá pânico. Meu, parece que tá todo mundo, pelo amor de Deus, não tirem essas fotos. Eu não consigo, graças a Deus, tirar. Espero que você nunca consiga. E são essas características que envolvem, né, Diego? E muitas mães que... a gente escuta muito de mães que morrem no parto, né? E isso é muito triste, porque a gente associa, né? A gente quer um parto, quer os bebês pra agregar, né? Não pra perder ninguém. E, gente, vocês pensam, né? Às vezes, pelo volume de cães que um criador tem e tudo mais, que a gente não se apega aos bichos, cara. Nossa. A gente se apega demais. Eu penso em devolver cada uma que fica em casa. Exato, porque assim, ela fica uma semana, 10 dias com uma fêmea, já apega. Imagina a gente que fica ali, a gente convive já com os nossos animais dia a dia, mas assim, quando a fêmea ela vai parir, quando nos dias, né, antes que a gente já tem que estar monitorando e tudo mais, é um animal que fica 3 meses aqui com a gente, basicamente, a gente fica em cima dele todo dia, acompanhando, sofrendo junto, dando risada junto. Então, assim, não pense, né, que a criação é algo impessoal. A criação feita da maneira errada é impessoal, com certeza. E o nego não tá nem aí pra bosta. Mas a criação, né? Isso é muito importante. É a questão do valor, né, do preço do valor. Quando eu entrego uma ninhada, a gente fica acompanhando. Eu não dou tchau pro cliente e não ganho nada por isso também, né? Eu ganho eu ganho a amizade, eu ganho o cuidado e eu ganho a complementação do meu trabalho, que é ficar acompanhando vocês. Eu sei que vocês acordam a cada 2 horas, eu não deixo o bebê ficar junto com a mãe por um tempinho, até ela poder se familiarizar, cuidar direitinho. Então é um trabalho intenso. Você entrega valor, né? Sim. Gente, ó, aproveitando o gancho aqui da doutora Camila, isso acho que é muito importante, né? E eu acho que, doutora, a gente falando sobre isso, a gente não tá falando sobre a criação, a gente não tá falando sobre só a veterinária, a gente tá falando sobre tudo que você faz hoje com entrega de serviço. Então, assim, nós que somos prestadores de serviço, eu acho que a criação aqui, por mais que a gente venda filhotes, eu não vejo o Von Notrand como um comércio de um varejista. Enfim, eu vejo a gente como prestadores de serviço, porque o nosso trabalho, né, não é só a gente criar os cães, selecionar, fazer tudo aquilo lá que eu falei pra você. E entregar. Que é o que um bom criador tem que fazer como obrigação, né, e entregar. A gente faz uma venda consultiva, depois a gente faz exatamente isso que você falou que faz, a gente acompanha os nossos clientes, pessoal que é nossos clientes aqui que estão assistindo, né, vocês sabem o jeito que a gente trabalha, pode ser daqui 1 ano, 2, 3 anos, eles mandam mensagem pra gente, a gente para o que a gente tá fazendo pra ajudar, entendeu? Então, na hora da pessoa escolher e precificar, né, seja um serviço veterinário, seja a escolha de um filhote, ou até mesmo seja uma prestação de serviço em qualquer área diferente, tente observar isso, gente, entendeu? O que esse profissional vai entregar em sua... de maneira geral, porque assim, o mesmo veterinário que vai fazer a cesárea, não é tudo cesárea. Um veterinário, ele pode usar cesárea ou com a anestesia mais baratinha que tem, ele não vai te acompanhar semanas antes, então, é você que vai ter que dar na sorte lá da hora de levar ou não levar, entendeu? Às vezes a cadela vai ficar dormindo um dia e os filhotes, talvez você ainda perca filhotes, né? A anestesia se não for feita se não for feita de maneira correta, em tempo correto. Se os bebezinhos não mamarem o colostro na hora correta ali, é uma série de fatores. E aí depois ainda tem, por exemplo, o acompanhamento da doutora Camila, que vai se estender durante dias ali, muitas vezes, com certeza devem ter criadores que mandam mensagem pra ela, tirando dúvida de desmame, entendeu? Então, assim... De tudo, a gente tem... Eu falo que a gente estabelece uma relação, né, Diego? Sim. Estabelece uma amizade, uma relação, porque a gente não consegue desprender daquilo. Exato. Né? Eu não consigo fazer uma entrega de uma mãe e não saber... Às vezes são de outra cidade, não saber se chegaram. Eu sempre falo, na hora que chegar, me avisa, você chegou, né? E eu vou acompanhando. A minha família sabe, muitas vezes
vezes eu tô com... Meu marido chega de final de semana, ele fala, de quem é esse agora? Sempre tem cachorro em casa. Sim. E a gente sempre, às vezes, não consegue cuidar, traz aqui que eu cuido, traz aqui que a gente resolve. Resolvo de longe, tem clientes meus que estão muito longe. Isso daí é fazer algo com amor, né? Sempre fazer o que gosta, né, Diego? Isso faz parte que daí a gente não né? Quando a gente, eu acho que deve ter vários amigos e pessoas que são não só profissionais da área da saúde veterinária, mas assim, quando a gente percebe que uma pessoa faz aquilo lá porque gosta, com amor e com tesão, é diferente. Ela vai ser um bom profissional, vai ser um profissional foda, que vai entregar mais do que ele precisa, né? Sim. Então, assim, na hora de vocês decidirem por uma prestação de serviço, independente do que for, gente, tenta pesar isso, entendeu? Não existe mágica, né, doutora? Não existe milagre. Procurem, eu sempre falo pro pessoal, eu tenho várias pessoas, pergunta pra fulano, pergunta pra ciclano, né? Eu não forço nada com ninguém, mas busque informações, porque sempre vão falar de bons profissionais, sempre vão falar de profissionais que não foram tão bons assim. Exato. E isso vai agregar muito. Exatamente. E dificilmente você vai encontrar qualidade em alguma coisa, muita qualidade extrema em alguma coisa, e isso vai custar baratinho, entendeu? Sim. A conta não fecha. Entendeu? Porque a gente se dedica. Exatamente. Eu brinco com o pessoal, às vezes, eu falo assim, gente, porque tem lá o fulano de tal que é X e vocês que é Y. Eu falo assim, cara, tem celular, por exemplo, de tanto, e tem celular o mais top lá. Os dois atendem a chamada, né? Mas o resto não pode ser que faz. Exatamente. Na veterinária, na criação, isso não é diferente. Não existe milagre, tá? Assim, tem contas, às vezes, que não fecha. Não fecha. Então, não espere que você vá conseguir comprar um cachorro fantástico, que seja filho de pais importados ou de avós importados, que tenha um trabalho sério, que você vai conseguir ter todo um resguardo por trás do criador, que vai acompanhar o seu cão durante a vida inteira por, sei lá, R$2.000, R$2.500, entendeu? Antes de tudo, tenha consciência disso e assim, escolha o que você quer, entendeu? Se você não se importa com esse fator qualidade, vá buscar pelo preço. Eu sempre falo, busque pelo preço, mas também não patrocine coisas ruins. Exatamente. Né? Porque isso buscar por preço, também você está patrocinando algo que às vezes, eu não vou dizer, não vamos generalizar, mas às vezes você está incentivando uma coisa que não é o correto, né? Então vá conhecer, busque conhecer. Se esse preço está tão diferente, por que é isso? Eu acho que é bacana ver a estrutura, que ração que tá dando, qual a vacina que dá, que não dá. Como é esse acompanhamento. Como que tá o estado dos pais, né? Sim, muito importante. Então, assim, gente, investigue, entendeu? Isso perde valor. Aí o Pedrão falou, você busca preço, você acaba perdendo valor. Na realidade, tem muita gente que acha que tá levando uma vantagem quando vai lá e consegue comprar. Porque eu comprei uma Amistad, paguei 2 e paguei R$1.500 aqui, eu dei muita sorte. Aí o animal cresce. Muitas vezes nem é uma Amistad. Não fica aquela foto do Google que você procurou. Google. E aí, meu amigo, você já ama o cachorro, já. Você pega amor, não tem jeito. Amor, acabou, e vai ser um integrante da sua família ali, mas... E o gasto que você vai ter com ele, pelo fato de você amar ele, vai ser o mesmo que você teria com um belíssimo exemplar. Sim. Então, assim, tudo na vida são escolhas. Faça a sua escolha da forma certa. E patrocínio que é certo. Encoraje que é certo. Foi muito legal, né, doutora? Muito bom, nossa. Muito show. E o que vocês precisarem, o Diego tá aí, me dá um toque também. Maravilha. Sabe que você pode contar. Maravilha. E a gente tá junto aí. Fechou. Eu espero que pra vocês tenha sido tão gostoso quanto foi pra gente aqui. Inclusive, a gente aqui teve que ter uma pausinha na gravação. A gente tava conversando aqui, a gente vai fazer mais conteúdo pra vocês, tá? Isso aqui é só... Vai rolar muita coisa boa ainda. Fechou. Doutora, brigadão, viu? Obrigada a você, Diego.